Já estamos de volta e agora vamos para um assunto muito sério e muito importante que merece toda a nossa atenção. É o segundo programa que vamos abordar sobre câncer de pâncreas e vias biliares. Inclusive, na semana passada, falamos sobre a vesícula. Muita gente ficou preocupada, muita gente entrando em contato com a gente através das redes sociais e perguntando, devo ou não devo tirar a vesícula, né? Essa conversa e essa pergunta eu vou ter agora com um especialista, o cirurgião oncológico Dr. Vinícius Maciel, que está gentilmente de volta ao nosso programa e vamos conversar sobre esse assunto. Aliás, na semana passada eu terminei justamente com essa pergunta, né? Devemos tirar a vesícula biliar por uma medida de prevenção? Você já tinha nos esclarecido, mas eu gostaria que você repetisse para mim, por favor. Tudo bem com o senhor, né? Vai. Bom, é importante deixar isso bem claro que a retirada profilática, ou seja, retirarmos um órgão antes dele gerar uma patologia, um problema, no caso da vesícula, a gente não tem esse respaldo científico. Então, se as pessoas têm essa dúvida, o mais importante é monitorar de uma maneira cautelosa e cuidadosa, e assim que surgir o problema, não protelar para o futuro. Para retirar. Exato, porque isso é muito comum. O problema, você fala, não é o tumor instalado, mas sim as pedras, seria sim, um que é um sinal fator, de problema? É um dos principais fatores de risco para câncer de vesícula biliar é o cálculo. É o cálculo que... Tirar os cálculos só não resolveria? Cirurgia feita no século passado e que a gente percebeu que a gente tratava a consequência e não tratava a causa. Já foi tentado na medicina. Aqui, a gente fala muito aqui no programa que a gente realmente precisa tratar a causa. Isso, temos que tratar a Tirar causa. as pedras da vesícula, por que volta a ter pedra, doutor? Uma vez retirado o órgão, a vesícula... Não, tirar as pedras da vesícula. Por que pode voltar a aparecer essas pedras? Porque o órgão é disfuncional. Ele não consegue cumprir única e exclusivamente a função de armazenar e concentrar a bile. Infelizmente, ele tem uma disfunção que acaba formando uma coisa que a gente chama de bile eritogênica, a lama biliar, a bile espessa que gera o cálculo, principalmente de colesterol. Quando a gente fala de câncer de pâncreas, é inevitável que as pessoas se remetam àquilo que aconteceu no ano passado e que foi um trauma para todo mundo, particularmente para mim, porque realmente a gente não esperava que a gente perdesse Marcelo Rezende tão rápido. Pois é. Né? Foi diagnosticado o câncer, imediatamente ele começou um tratamento, ele abandonou esse tratamento, foi para um tratamento alternativo, todo mundo ficou muito chocado porque ele veio a óbito, né? E a pergunta ficou, né? Se ele tivesse não abandonado o tratamento e não tivesse ido para aquele tratamento alternativo, ele teria uma vida, ele teria se recuperado, ele teria acabado com esse câncer, teria se curado? O caso do Marcelo Rezende é um caso bem estatístico. Ele está dentro da estatística do câncer de pâncreas que é diagnosticado tardiamente. E uma vez que isso ocorre, não tem cirurgia para isso e a gente passa a priorizar a qualidade de vida do paciente. Então, assim, o fato dele ter abandonado o tratamento convencional e partido para o alternativo é uma coisa comum, corriqueira, mas na verdade, assim... É desesperador também. A gente tem que entender também o lado do paciente que fica sensibilizado. Uma pessoa tão cheia de vida como ele era, de repente tem uma sentença, né? E acaba que, a gente não condena, mas o fato principal não é que ele teria prolongado a vida, teria chance... Nunca de cura, de recuperação. O fato é que o paciente às vezes sofre, principalmente com dor e principalmente com obstrução da bile, a famosa icterícia. Isso aqui é importante, eu só não quero atropelar as informações. Sim. Mesmo se ele não tivesse abandonado o tratamento convencional, ele dificilmente teria uma possibilidade de cura? Sim. Pâncreas, se eu não disse, eu vou dizer agora. Nós só falamos na semana passada. Alta letalidade. A incidência é parecida com a letalidade, com o índice de morte. É um tumor altamente agressivo e que a gente não consegue um diagnóstico precoce. Temos que melhorar isso. Talvez até por saber disso, o Marcelo tenha optado por vias alternativas. Uma pessoa muito esclarecida que era, com certeza, provavelmente se acercou das informações e tomou sua decisão pessoal. E agora as dores, né? As dores é que são realmente arrasadoras ali. Dor, obstrução da bile, a icterícia, a pele amarela, as fezes esbranquiçadas, a urina escura, muita coceira na pele. Enfim, o paciente realmente
tem uma qualidade de vida ruim se não faz nada, se não é assistido. Um tratamento adequado. Isso. Né? Isso é importante também, o diagnóstico precoce, né? Na medida do possível, com aquilo que a gente sempre insiste aqui no programa, não vou cansar de falar para vocês. Isso é muito importante, é esclarecedor. A nossa função aqui, como formador de opinião, é necessário esclarecer que o check-up oncológico, o check-up de uma forma geral, mas principalmente esse oncológico, é necessário para que nós possamos evitar alguns problemas, evitar dor, evitar sofrimento, né? E evitar, inclusive, também adiar um longo tempo o tratamento. Vale ressaltar um fato importante do diagnóstico do câncer de pâncreas, no que diz respeito a diabetes. Por que eu falo diabetes? O pâncreas é um órgão de dupla função. Ele é um órgão hormonal para controle do açúcar, por meio da insulina e do glucagon, e também um órgão digestório que libera enzimas digestivas e digere proteína, carboidrato e açúcar. O que a gente consegue, em alguns casos, é chegar um pouco antes do câncer e pensar assim, um indivíduo com 50 anos de idade, desenvolvendo do nada uma diabetes que ele nunca teve. Pode ser um start de uma doença que está começando. É uma coisa importante que a gente não falou. Nunca tinha associado uma coisa dessa. Porque acaba Qual tipo que de diabetes? Diabetes tipo 2 não insulino dependente, que a gente fala. O do Essa paciente não está associada com obesidade não, né? Está associado com obesidade, resistência insulínica. É o que acontece. Da gordura. Essa corporal. questão, por que eu estou insistindo com relação à obesidade? Porque muitas pessoas obesas, né? Eu falo porque eu sou um obeso, né? Também, inclusive já tive muito mais peso do que eu tenho hoje. E o que acontece? A gente acaba desenvolvendo o diabetes. Né? O que o doutor está acrescentando para a gente aqui é fator de alerta. Se você tem alguma incidência de diabetes tipo 2... Sim, repentina numa idade mais avançada. Idade avançada, eu acredito, acima de 60? 50, 60 anos. Acima de 50, 60 anos. É importante investigar a questão dos tumores, possíveis tumores que vêm desenvolvendo no pâncreas. Sim. E vias biliares. Sim. E também não deixando de falar do fator principal para câncer de pâncreas, que é o tabagismo. Isolado. Inclusive, é um fato que nós queremos sempre saber, né? Existe uma forma da gente evitar a ter câncer de pâncreas e vias biliares? Tem como a gente evitar os fatores que podem desenvolver esses tumores. Sim. É isso? E o tabagismo? Tabagismo número 1 disparado. Fator de risco. Mais essa, né? Sim. Mais essa para a coleção do tabagismo e da dependência química, Sim. de uma forma geral. Sim. Bom, todos nós sabemos desses malefícios, não estamos aqui condenando ninguém que seja dependente químico, muito pelo contrário, a importância da família no tratamento é fundamental, do apoio, do entendimento que é uma dependência química, né, doutor? Sim. Bom, a questão também que nós tivemos no ano passado, infelizmente, uma perda muito sentida no meio de teatro no estado de Goiás, que foi Zozete, que também faleceu em dezembro, né, da questão do tumor também nessa região. Sim. Nós não temos informações detalhadas a respeito, né, mas também está associado às vias biliares e também ao pâncreas, né? Toda vez que vem uma morte como essa, de uma pessoa tão querida, um profissional muito admirado no estado, a gente vem com aquele alerta, né? Todo mundo corre para fazer um exame de prevenção, né? Esse, infelizmente, é o grande start das pessoas. Como nós falamos aqui na semana passada da vesícula, né? Vai tirar a vesícula, não tirar a vesícula, todo mundo já sai correndo para tirar a vesícula e esquece de outros fatores, né, doutor? Agora nós estamos falando nessa série, encerrando hoje no programa especificamente falando, sobre esses tumores nessas áreas, do pâncreas e das vias biliares, e a vesícula que acabou sendo aí, tadinha, penalizada aí por nós, né? Tem algum outro órgão, doutor, que esteja relacionado nessa questão que nós devemos investigar e tomar algum cuidado? O que engloba também, o que diz respeito com, a gente está falando dos mais incidentes, dos mais que tem uma ocorrência maior, mas existe também o tumor da via biliar por si só, que essa região chama colédoco, que drena a bile do fígado diretamente para o intestino. Também pode apresentar um tumor, e o diagnóstico é muito parecido. É difícil na parte precoce, né? E geralmente a gente não tem muito o que fazer fora cirurgia paliativa ou quimioterapia. Me desculpe a falta de conhecimento também na área, mas infelizmente é um pouco conhecimento que eu tenho. A bile é altamente gástrica, como é que eu posso falar? Ácida. Sim.
Essa acidez da bile em contato com esses aparelhos, que talvez não estejam devidamente preparados, pode aumentar a incidência desse tumor? Pode ser uma causa desse tumor ou não? Qual aparelho você fala? Desculpa. Exemplo, a vesícula. Uhum. A vesícula também drena a bile, que o senhor já citou aqui. Estou aprendendo um pouquinho de medicina aqui com o senhor. Tá? Drena um pouquinho da bile. Né? E pode causar incidência do aparecimento. O pâncreas, que é um órgão mais visado ali, também tem a drenagem da bile. Sim. Altamente corrosiva. Sim. Em contato com esses aparelhos, essa corrosão não pode aumentar a inflamação ali e aparecimento de um tumor? Por analogia, seria parecido, por exemplo, com o ácido do estômago também está gerando uma úlcera e gerando tumor. O que acontece é que nada acontece, o que você tem que acontecer um start, tanto para o estômago como para a via biliar, isso não havendo nenhuma agressão da fisiologia, vivemos muito bem. Agora, se tem o tabagismo, se tem o alcoolismo, se tem a pancreatite crônica, que é fator de risco para câncer de pâncreas, se tem a cirurgia do estômago, que é fator de risco para câncer de pâncreas também. Aumenta a vulnerabilidade desses órgãos? Altera a fisiologia do órgão e deixa uma estrutura como a mucosa do estômago, ou a mucosa da via biliar, ou do ducto do pâncreas exposta à agressão. O uso indiscriminado de medicamentos, que é o caso do brasileiro que se automedica, pode levar a uma incidência de tumor maior? Sim. Exemplo, o uso indiscriminado de antibióticos. Sim, a gente não consegue falar isso de uma maneira direta, mas indireta sabemos que isso tem relação com agressão ao fígado, isso é indubitável, e também tem certos medicamentos que dão pancreatite crônica, que eu estava falando agora há pouco. Uma pancreatite aguda, uma inflamação do órgão que gera calcificação e é um fator de risco para câncer. Então, e são fatores que nós temos realmente de tomar muito cuidado. A medicação, a automedicação também é importante nós analisarmos sem fazer nenhuma incidência com o aparecimento desses tumores. Queremos deixar bem claro nessa entrevista aqui, né, gente? Mas é claro que também fatores... Eu costumo brincar, mas não deixa de ser verdade, se o nome de medicamento é droga, né? Exatamente, porque não é bom para nós. Né? Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui mais uma vez no programa, bastante esclarecedora essa nossa entrevista de hoje, tá? E espero o senhor o mais breve possível aqui no programa, tá bom? E daqui a pouquinho, depois do intervalo, nós voltamos. Se eu fosse você, não sairia daí. A gente volta já já.